Ele é um nerd isolado, mas se apaixona pela garota mais linda e fofa da escola. Eu sou o Zeu no anime e bora. Era apenas mais um dia para as duas escolas vizinhas Kikyu e Chidori, que se odeiam. Do Chidori, Rentaro olha pela janela em direção à escola só para meninas ao lado, Kikyu, e ele já está acostumado com a ideia de que nunca entenderá o que acontece lá, pois as garotas de Kikyu sempre evitam os garotos de Chidori como se estivessem carregando doenças sexualmente transmissíveis. Certa manhã, os amigos de Rentaro, Saku, Shohei e Eiato começam a discutir com dois caras de outra escola, e enquanto todos querem evitar uma briga, culpam uns aos outros por causá-la. Bem quando as tensões aumentam, Rentaro entra em cena e apenas um olhar dele é suficiente para fazer o outro grupo correr como se visse o pedir e a solta. Ele dá uma leve bronca nos amigos, mas Shohei vira o jogo, dizendo que foi Rentaro quem provocou a briga e que os bandidos, na verdade, estavam procurando por ele antes de fugir. Depois eles vão para a escola, e no caminho, Rentaro lembra que um dos bandidos pode tê-lo visto durante uma briga que ocorreu perto de sua casa, onde uma garota deu um tapa no namorado na rua. E quando Rentaro se aproximou para ver como o cara estava, o pobre coitado se assustou. Os amigos dele ouvem e não ficam impressionados, sabendo que embora Rentaro possa ter boas intenções, com seu rosto intimidador, a maioria das pessoas assume que ele está lá para vender fentanil. Logo depois, eles passam por duas garotas Kikyu e uma delas deixa cair seu lenço. Shohei o pega e tenta devolvê-lo, mas a garota o encara como se ele fosse estranho e diz pra ele jogá-lo fora. No entanto, apesar da rejeição brutal, Shohei se convence de que ela estava apenas tímida demais para falar com alguém tão sigma quanto ele. Eles entram em seu prédio escolar público simples, que contrasta fortemente com a arquitetura sofisticada de Kikyu. Rentaro reflete sobre como suas escolas são diferentes e como as meninas de Kikyu absolutamente odeiam os meninos de Chidori, já que Chidori é infame por estar cheio de delinquentes e idiotas, e classificado próximo ao final em termos acadêmicos e de reputação. Elas odeiam tanto os meninos que as garotas de Kikyu até mantêm as cortinas fechadas para evitar ver o prédio de Chidori. Nesse momento, enquanto mexe no telefone, Rentaro vê uma notificação de trabalho. Ele recusa o convite dos amigos para uma sessão de diversão e vai para o café onde trabalha como filho de papai. A chuva cai enquanto ele corre para chegar lá, e quando ele chega, ele pergunta para sua gerente, que também é sua mãe, Kayoko, se está realmente tudo bem ele lidar com os clientes, pois está preocupado que sua aparência assustadora possa assustá-los. Kayoko o tranquiliza dizendo que está tudo bem, pois há apenas um cliente hoje. Enquanto todos os outros estão ocupados preparando os doces para um evento, Rentaro organiza o balcão e vê um guarda-chuva molhado perto da entrada. Ele olha para cima e vê uma garota fofa e pequena sentada em uma mesa, cercada por pratos de sobremesa vazios. Ela percebe que ele está olhando e fica vermelha de vergonha, então começa a engasgar como sua mãe ontem à noite. Rentaro corre com água e ela engole rapidamente e, ainda agitada, agradece pelo alimento antes de sair correndo do café. Naquela noite, enquanto estavam fechando a loja, Kayoko menciona casualmente que a menina que se engasgou, Kaoruko, é na verdade uma cliente regular. Rentaro se sente culpado, com medo de tê-la assustado, mas Kayoko desconsidera sua preocupação. Ela insiste que Kaoruko não é do tipo que se assusta facilmente e brinca que seus bolos deliciosos e cremosos podem sempre conquistar qualquer um. No dia seguinte, Rentaro ainda está incomodado com o que aconteceu. Durante o almoço, ele fica distraído, pensando em como pedir desculpas ou vê-la novamente. Mas quando seus amigos perguntam o que está errado, ele os ignora, dizendo simplesmente que exagerou demais. Depois da escola, Kayoko entra em seu quarto dizendo que Kaoruko está de volta ao café e quer vê-lo. Ainda de roupa casual, ele desce as escadas apressado e ela o surpreende oferecendo um lanche. Então, ele acaba sentado com um bolo e uma bebida na sua frente, e Kaoruko pede desculpas por ter saído tão de repente. Ele tenta recusar o lanche e percebe que ela já está de olho na sobremesa. Silenciosamente, ele a desliza até ela e ela inicialmente hesita, mas eventualmente cede e come alegremente. Então, ela explica que no dia anterior não tinha planejado comer tanto, pois pensava que estava sozinha e segura para se fartar. Mas quando ele a viu, ela ficou envergonhada, pois já o tinha visto trabalhando antes e estava curiosa sobre ele. Nesse momento, Rentaro percebe que ela não tinha corrido porque estava com medo, mas apenas nervosa. E ela timidamente admite que a presença dele faz seu coração disparar. Rentaro se pergunta por quê. Ao contrário da maioria das garotas que se assustam quando o veem, Kaoruko é diferente. A honestidade dela o atinge profundamente, e ele sente um calor interior. Sentindo-se nervoso, ele se oferece para acompanhá-la até a estação, mas ela compra outro bolo e decide ir sozinha. Então, ao sair, ela se vira e diz que nunca achou que ele era assustador, nenhuma vez sequer. E suas palavras deixam Rentaro atordoado. Mais de longe, os dois bandidos estão observando-os. Mais tarde naquela noite, Rentaro se esconde em seu quarto, refletindo sobre como todos só disseram coisas ruins sobre ele. Mas com Kaoruko entrando em sua vida, ele não sabe como se sentir. De repente, Kyoko irrompe com a caixa de bolo que Kaoruko comprou, que Kyoko encontrou na rua, e Rentaro sai correndo para encontrá-la, preocupado com sua segurança. Ele ouve vozes em um beco e descobre que dois bandidos estão encurralando Kaoruko, querendo fazer a Torre Eiffel. Eles falam sobre Rentaro e começam a espalhar rumores sobre ele, chamando-o de delinquente e dizendo que Chidori está cheia de encrenqueiros.
Rentaro ouve suas palavras com dor, mas Kaoruko reage. Ela admite que os rumores parecem ruins, mas os desafia, dizendo que se falassem com Rentaro, veriam a verdade sobre como ele é maravilhoso. Os bandidos se cansam de suas provocações e um deles a agarra, pronto para fazer o serviço. Mas quando ele levanta o punho, Rentaro intervém, bloqueia o ataque e os assusta com sua aura divina. Kaoruko verifica rapidamente sua cabeça sangrando enquanto entra em pânico, mas ele a tranquiliza dizendo que é por ter batido na parede, não pelo soco fraco do cara. Então ele se inclina profundamente, pedindo desculpas por envolvê-la em confusão. Mas Kaoruko limpa o sangue de sua testa e diz algo que ele nunca ouviu antes, que ela não entende por que as pessoas têm medo de alguém com uma alma tão gentil. Ela rejeita seu pedido de desculpas e apenas agradece. E pela primeira vez, algo dentro dele desperta e ele vê um mundo que nunca viu antes, onde ele não é julgado por sua aparência. Ele a acompanha até a estação e ao se separarem, ela o convida para sair e comer bolo algum dia, ao que ele concorda. Na manhã seguinte, Rentaro chega cedo à escola, ainda pensando em Kaoruko. Quando olha pela janela, vê Kaoruko espiando pelas cortinas Kikyu e seus olhares se encontram antes que ele rapidamente feche a cortina surpreso, percebendo que ela não é apenas uma garota qualquer, mas uma estudante de Kikyu, a arqui-inimiga de sua escola, a Julieta para seu Romeu. Rentaro se distrai, pensando em como os deuses do anime o odeiam por enviar uma deusa como essa para sua vida, apenas para piorar sua vida fazendo de Kaoruko uma aluna de Kikyu. Enquanto ele está no meio de sua crise romântica, Shohei aparece e começa o dia reclamando sobre como as garotas Kikyu têm olhado para ele de maneira severa durante toda a manhã. O Kyu tenta agir como Jeffrey Dahmer. Ele expressa como não teve opção a não ser se juntar a Chidori, mas Saku e Ayato aparecem e lembram que ele está aqui por causa de seu cérebro mais liso que manteiga. Eles se juntam para falar mal das garotas que vão para Kikyu, e Saku expressa fortemente o quanto ele odeia Kikyu depois de como as meninas os trataram como lixo, só porque eles não têm neurônios para responder quanto é 1 mais 1, e como as duas escolas vizinhas nunca se darão bem. De repente, Rentaro começa a se distrair novamente e seus amigos percebem e perguntam sobre a lesão na testa, mas ele está muito pensativo para responder. Nesse momento, Ayato pergunta sobre a cortina fechada, dizendo como é raro ela estar fechada. Shohei diz que provavelmente Rintaro odeia tanto as meninas que se recusa a vê-las. Mas Rintaro reage rapidamente, negando as alegações, o que deixa as coisas estranhas. Seus amigos ficam confusos com seu comportamento e Rintaro ignora suas preocupações, dizendo que odeia o sol em seu rosto. Mesmo assim, Saku acha tudo muito estranho. Mais tarde, durante a aula, Rintaro tem dificuldade para se concentrar, pois continua a repetir o rosto de Kaoruko em sua mente quando ela o viu na sala de aula, preocupado que a tenha envergonhado. No entanto, ele acredita que agora ela vai parar de ir ao café, e é melhor assim, já que Chidori e Kikyu nunca podem ficar juntos. Depois que a escola acaba, Shohei o convida para sair. Rintaro checa o celular e ao ver que sua mãe não pediu ajuda, ele concorda em ir com eles ao karaokê. Eles saem da escola animadamente prontos para cantar alguns dos melhores sucessos de Baby Shark, mas no caminho percebem uma multidão perto do portão olhando para alguém. Por curiosidade, eles vão ver o que está acontecendo e veem Kaoruko sozinho fora de Kidori, claramente esperando por alguém de Kidori. Rintaro se afasta em choque, sem saber o que fazer. De repente, por puro ódio, Shohei se aproxima dela e a intimida, querendo saber por que uma vadia Kikyu como ela está lá. Nervosa, Kaoruko diz a ele que está esperando por alguém e Shohei fica agressivo novamente. Mas antes que as coisas escalem, Rintaro rapidamente intervém e puxa Shohei de volta como uma gata carregando seu filhote, repreendendo Shohei por assustá-la e pedindo desculpas a Kaoruko. Shohei de repente percebe que Kaoruko está esperando por alguém em Chidori, o que significa que alguém em Chidori é amigo de uma garota Kikyu. Mas em vez de explodir, ele se emociona, dizendo que está extremamente com ciúmes que alguém de Chidori realmente tem uma namorada. Então os amigos de Kaoruko correm até ela, empurram os garotos para longe e tentam levá-la embora. A cena chama mais atenção para eles e mais garotas Kikyu se juntam e sussurram, dizendo como Kaoruko vai perder células cerebrais estando perto dos meninos Chidori. Shohei, sentindo-se desrespeitado, pede desculpas depois de ser empurrado, mas uma garota friamente afasta sua mão com desprezo e sai furiosa com Kaoruko. Mas enquanto ela é puxada, ela olha para Rintaro com preocupação. No caminho para o karaokê, enquanto os caras murmuram sobre as garotas Kikyu, Rintaro está andando atrás deles tentando se acalmar depois do que acabou de acontecer. De repente, ele suspeita que Kaoruko estava esperando por ele, e enquanto tenta rejeitar essa ideia, não pode deixar de perceber que Kaoruko queria encontrá-lo. Nesse momento, os amigos se viram e ao verem o rosto de Rintaro, ficam chocados, dizendo que nunca ouviram fazer aquela expressão antes. Mas Rintaro sabe a verdade de que o que ele está sentindo é felicidade. Ainda assim, ele se convence de que eles deveriam parar de se encontrar. Depois os caras tocam algumas músicas e Shohei canta alto a música Baby Shark.
Enquanto isso, Rintaro está escolhendo uma música de Jake Paul quando Saku de repente o chama por estar agindo de forma diferente ultimamente. Ele pergunta se algo aconteceu com ele e aponta para a cicatriz feia na cabeça dele. Ele e os outros pedem a Rintaro para falar com ele se algo o estiver incomodando, e no fundo Rintaro quer contar-lhes como conheceu um anjo na forma de Kaoruko. Mas quando imagina como os caras odeiam as meninas Kikyo, ele recua e garante a eles que está bem. Os outros acreditam nele no que ele diz, e Rintaro pede desculpas a Saku por preocupá-lo, mas Saku ainda não está convencido. Depois, voltando para casa, Rintaro vê as luzes do café ainda acesas após o horário de fechamento. Ele tenta avisar sua mãe sobre a porta não estar trancada, mas lá dentro ele vê Kaoruko sorrindo com sua chegada. Ela rapidamente pede desculpas por criar uma cena no portão da escola, dizendo que não percebeu verdadeiramente a rivalidade entre as duas escolas, mas Rintaro a tranquiliza dizendo que não se importou e pede para ela levantar a cabeça. Nesse momento, Kyoko aparece com alguns bolos sobrando e ajuda seu filho, garantindo a futura mãe de seus netos ao pedir para Kaoruko comer um pouco. Ela tenta recusar, mas seu estômago atrai ao fazer um barulho, o que faz Rintaro e sua mãe rirem. Rintaro então convida Kaoruko para comer os bolos com ele, e eles se sentam para fazer isso. Enquanto Kaoruko come os bolos alegremente, Rintaro percebe o quão doce ela parece enquanto faz isso. Então ela pede desculpas a Shohei por ter sido empurrada, mas Rintaro a assegura que está tudo bem. Rintaro então pergunta o que ela estava fazendo nos portões da escola, e quando Kaoruko lhe diz que queria vê-lo, Rintaro fica nervoso, percebendo que ela queria encontrá-lo novamente. Ela pede desculpas mais uma vez por criar uma cena, mas Rintaro, em pânico, a assegura que está tudo bem e que ficou muito feliz quando a viu. Ele rapidamente fica vermelho pelo que disse e tenta retirar sua declaração, mas Kaoruko implora para que ele não o faça, agora sabendo que ele ficou feliz em vê-la. Isso faz com que ambos se dobrem como uma cadeira, e Rintaro desfaz a situação lembrando-a de comer. Então, ele expressa como não esperava que ela voltasse ao café, e quando ela pergunta o porquê, ele diz que é porque eles são de duas escolas diferentes que praticamente se odeiam, e que não é bom para uma garota Kikyo como ela se associar com um Chidori-scum como ele. No entanto, para sua surpresa, Kaoruko revela que na verdade ficou feliz quando descobriu que Rintaro é de Kidori. Ela se desculpa abruptamente para sair depois do que disse, e antes de partir promete que está dizendo a verdade, pois ficou muito feliz ao saber que realmente são vizinhos. Naquele momento, quando Kaoruko está saindo, Rintaro vê a reação facial dela e percebe que acabou de machucá-la por não compartilhar a mesma felicidade de serem vizinhos. Nesse instante, Kyoko aparece para ver como estão e percebe que Kaoruko já foi embora. Mas quando ela olha para seu próprio filho, vê que ele está sofrendo e entra em pânico. Depois, Rintaro conta à mãe o que aconteceu e ela dá um peteleco na cabeça dele, xingando-se por não ter ensinado ao filho o básico sobre charme. Ele pergunta por que Kaoruko iria vê-lo, mesmo sendo uma aluna da Kikyo, e sua pergunta desaponta Kyoko. Ela o chama pelo seu besteira e aponta como a forma que ele está tratando Kaoruko só porque ela é de Kikyo é a mesma forma que as pessoas o tratavam horrivelmente só por causa de sua aparência assustadora, o que machuca muito Rintaro. Ela então pergunta a ele se Kaoruko alguma vez o tratou de forma diferente quando descobriu que ele é um cara de aparência estranha que vai para Chidori, e Rintaro percebe o quão horrível ele tem sido. De repente, ele se dá um soco, fazendo-o sangrar e deixando Kyoko preocupada, mas Rintaro olha para sua mãe e agradece pela conversa. Na manhã seguinte, bem cedo, Kaoruko caminha para a escola quando, para sua surpresa, encontra Rintaro esperando por ela em frente aos portões da escola. Ela pergunta por que ele está lá, e ele responde que veio cedo só para encontrá-la. Em seguida, ele pede desculpas por machucá-la, e Kaoruko fica constrangida, percebendo que fez uma cara triste que Rintaro viu. Ela então admite que, embora estivesse magoada, também eram seus próprios sentimentos egoístas, e acrescenta como Rintaro é realmente gentil por procurá-la. Lembrando como Kaoruko sempre foi honesta com ele, Rintaro quer fazer o mesmo por ela. Ele admite completamente que sempre que os caras da Chidori falam mal dela, ele odeia isso, e tem medo de que estar com ele possa colocá-la em perigo. No entanto, agora ele quer retirar esses sentimentos e pede desculpas a Kaoruko por vê-la apenas como uma estudante de Kikyo, e não por quem ela realmente é. Ele expressa como está feliz que ela queira encontrá-lo, e naquele momento, o semblante de Kaoruko se transforma em um sorriso. Ela rapidamente se levanta de bom humor e expressa como, apesar de seus antecedentes opostos, conhecê-lo por quem ele realmente é. Suas palavras deixam Rintaro admirado, e termina com ele conseguindo o número dela. Finalmente, como a sala dele ainda está vazia, Kaoruko pede antecipadamente para ele fazer algo. E quando ele chega na sala, ele segue o que ela pediu, que é olhar para ela pela janela do outro lado. E ela pula de alegria, sabendo que ele está bem ali, assistindo-a. Alguns dias depois, Rintaro e Shohei estão presos na aula, sofrendo com o calor da temperatura, e desejando poder ir a um hotel, ligar o ar-condicionado e dormir até cair de sono.
Shohei expressa como ele quer morrer de tédio, mas de repente se lembra que eles têm um dia de esportes chegando e diz a Rintaro o quanto ele quer ganhar. No entanto, para seu choque, descobrem pelo professor que não podem competir no festival de esportes. Quando perguntam o motivo, o professor diz severamente que quem não passou nos exames semestrais precisa fazer exames de recuperação. Shohei implora ao professor para dar-lhes uma folga, e ele concorda em comprar sorvete se conseguirem boas notas e vencerem no festival de esportes. De volta à sala de aula, Shohei começa a se mexer, percebendo que seu cérebro burro realmente não consegue lidar com isso. Ele implora desesperadamente para que Saku os ensine, já que ele é o mais inteligente do grupo, mas ele se recusa a fazê-lo depois que todos reprovaram no ano anterior, mesmo com suas aulas particulares. Ayato verifica a condição de Rintaro e, assim como Shohei, ele sente que já perdeu. Ele pede a Ayato para ajudá-lo, mas Ayato também diz a Rintaro que ele é tão burro quanto ele. De repente, Shohei declara que não precisam da ajuda de Saku e que vão estudar por conta própria, e Saku os desafia a terem sucesso sem eles. Nesse momento, Rintaro recebe uma mensagem de texto de sua mãe, Kyoko, que o informa que a loja deles terá uma promoção e que ele deve convidar Kaoruko para visitá-los. Lá, Rintaro percebe que Kaoruko não tem vindo à loja ultimamente, mas suspeita que talvez ela tenha ficado sem dinheiro. Então, no meio da aula, ele ansiosamente escreve um convite para Kaoruko, e depois de pensar muito sobre isso, ele consegue enviar a mensagem de texto para ela. Ele então espera que ela responda, mas após horas e depois que a escola acabou, ela ainda não responde. De repente, ela manda uma mensagem de volta, dizendo que não pode ir à loja porque está ocupada, e ele de repente se pergunta por que isso o faz se sentir desapontado. Logo depois, Shohei aparece e o convida para a biblioteca pública para estudar para as provas de meio de semestre. Eles não perdem tempo e começam a estudar para melhorar suas notas. Mas depois de estudar por 10 minutos, Shohei fica exausto. Como única esperança, Rintaro sugere a Shohei que ele deve se desculpar com Saku, que os ajudou a estudar no ano anterior. Shohei diz a Rintaro que na verdade se sente mal por ter reprovado no teste e desperdiçado o tempo de Saku no ano anterior. Rintaro incentiva Shohei a acreditar que Saku realmente se importa com eles e que quer que eles participem juntos do dia dos esportes. E depois de ouvir algo tão gentil de sua boca, Shohei se pergunta o que aconteceu com Rintaro. Shohei levanta-se rapidamente e diz a Rintaro que vai voltar à escola para pedir desculpas a Saku e trazê-lo de volta à biblioteca, prometendo que todos estarão lá no dia do esporte. Após a saída de Shohei, Rintaro continua estudando quando duas garotas passam, procurando um lugar vazio. Vendo isso, Rintaro simplesmente se levanta e sai, deixando o assento para eles, e eles percebem que ele fez isso por eles, mas é tarde demais para agradecê-lo. Quando Rintaro está prestes a sair da biblioteca, ele ouve alguém mencionar o nome de Kaoruko, e quando olha para ver quem é, encontra Kaoruko no meio de seus estudos com sua amiga e percebe que ela não poderia ir à loja porque também estava muito ocupada com suas provas de meio de semestre. Ele observa as duas garotas em silêncio e rapidamente se esconde quando quase é pego. Ele continuará a observá-la com a amiga e fica satisfeito ao vê-la falar de forma informal, diferente de quando está com ele. Nesse momento, a amiga menciona como é incrível que Kaoruko consiga manter seu lugar como a aluna mais inteligente da turma, e Rintaro ouve maravilhado, escutando em primeira mão como Kaoruko é realmente incrível. Então ele sai da biblioteca e se senta do lado de fora para continuar seus estudos. Ele reflete sobre Kaoruko ser uma das melhores alunas e percebe o quanto está longe dela por ser o pior aluno da escola. Depois, ele se deita para fazer uma pausa rápida, e após ouvir a motivação de Shohei, ele decide que sua missão é não falhar nas provas de meio de semestre. Naquele momento, Kaoruko aparece, surpreendendo Rintaro, e Kaoruko diz que o viu saindo mais cedo e soube que era ele. Enquanto carrega o almoço, ela diz que está ficando com fome, e sendo cavalheiro, Rintaro se move para que ela possa se sentar. Ela pede desculpas por não ter ido ao dia de descontos da loja dele e promete que irá na próxima vez após economizar no seu trabalho. Isso surpreende Rintaro, pois ele sempre pensou que Kaoruko fosse uma garota rica. Mas Kaoruko o informa que não é rica e que entrou na Kikyo através de uma bolsa de estudos. Por isso ela não pode deixar suas notas caírem de primeiro lugar. No entanto, ela desabafa sobre como tem estado privada de sono devido aos estudos e virando noites em claro. Mas ela diz a Rintaro que está disposta a passar por tudo isso, já que é apenas uma garota comum que vem de uma família comum e consegue entrar em uma escola de ponta como Kikyo. Por isso tem que trabalhar 2 vezes mais que todos. Então ele pergunta por que ela está disposta a fazer isso, e Kaoruko diz a ele como implorou ao pai para deixá-la se juntar e prometeu a si mesma nunca traí-lo. E isso se torna seu próprio orgulho que ela está disposta a sempre manter. É aqui que Rintaro percebe ainda mais como foi injusto ao julgar Kaoruko, assumindo que ela era rica, o que era algo que Rintaro odiaria que acontecesse com ele. Com total humildade, Rintaro pede a Kaoruko para ensiná-lo a estudar, pois ele não quer falhar novamente e ficar longe dos amigos. Ele nervosamente pede para ela considerar, e Kaoruko oferece um pouco de comida e diz que quando tiver tempo livre irá ajudá-lo a estudar. Nesse momento, uma das amigas de Kaoruko, Subaru, aparece e Rintaro fica impressionado com seu cabelo prateado e olhar assustador.
Sem hesitar, Subaru percebe que Rentaro é de Chidori e ordena que ele nunca mais respire o mesmo ar que Kaoruko novamente. Kaoruko tenta acalmá-la, mas de repente as coisas pioram quando Shohei e os outros aparecem e correm em sua direção ao ver que ele está cercado por estudantes de Kikyu. A situação rapidamente se torna hostil, com Subaru chamando os estudantes de Chidori de macacos estúpidos, o que Shohei não aprecia. Ele a confronta por isso, mas quando vê Kaoruko, ele a reconhece e se aproxima. Mas naquele momento, Rentaro o puxa de volta enquanto Subaru puxa Kaoruko para trás. Shohei não entende por que foi puxado de volta, enquanto Rentaro está confuso porque seu próprio corpo se moveu sozinho. Subaru rapidamente leva Kaoruko com ela, dizendo que os estudantes de Chidori provavelmente a afetarão com uma doença sexualmente transmissível. Mas ao ouvir esse desrespeito, Saku se recusa a tolerar e começa a chamá-la de todos os nomes possíveis, insultando toda a linhagem de Subaru, o que afeta Subaru. No entanto, Rentaro salva as garotas ao parar Saku, e ele mente sobre como foi ele quem se aproximou de Kaoruko para se desculpar por assustá-la no outro dia. Mas tanto Shohei quanto Ayato estão confusos, já que foi Shohei quem a assustou. Justamente então, Shohei se aproxima das garotas, e para surpresa delas, ele sinceramente pede desculpas a Kaoruko por tê-la assustado antes. Kaoruko surpreende a todos ao se curvar para Shohei, e pedir desculpas por deixá-los desconfortáveis. Subaru tenta fazê-la parar de se curvar, mas Kaoruko exige que ela peça desculpas a Rentaro antes de saírem. No entanto, ela recusa e se afasta, e Kaoruko rapidamente faz uma reverência mais uma vez antes de segui-la. Isso deixa os garotos em conflito após verem como uma garota Kikyu pode ser doce e gentil, mas todos voltam sua atenção para Saku, que se levantou por eles, e ele expressa como não suporta ver seus amigos sendo desrespeitados por alguma garota de cabelo prateado. Enquanto isso, Subaru está repreendendo Kaoruko por se desculpar com os garotos Chidori, dizendo que todos eles são macacos sem cérebro. Mas quando ela se lembra de como Rentaro a protegeu da sessão de piadas de Saku, ela começa a duvidar de si mesma. Então ela pergunta a Kaoruko como é Rentaro durante a pequena conversa deles, e quando Kaoruko diz que Rentaro foi muito gentil, Subaru duvida ainda mais de suas crenças misândricas. Mais tarde, em casa, Rentaro está se forçando a estudar mesmo que seu cérebro não suporte mais. Nesse momento, Kaoruko liga para ele, e quando ele atende, percebe como está usando sua voz aguda para responder a ela. Ambos se desculpam pelo que aconteceu na biblioteca e prometem que seus amigos são realmente legais. Então, depois que Rentaro a protegeu, ela diz a ele que ele foi muito legal, e Rentaro fica envergonhado, pois ninguém jamais lhe disse isso. Ela então fala sobre quando eles deveriam estudar juntos, mas durante isso, Rentaro percebe como ela sempre foi extremamente formal com ele. Então ele pergunta a ela sobre isso, e Kaoruko simplesmente diz a ele que ela é apenas uma cliente em sua loja, o que decepciona Rentaro, que pensava que eles já haviam se aproximado mais. No entanto, ele reúne coragem, e antes de a chamada terminar, ele diz a ela que não precisa mais ser formal com ele. Enquanto ambos estão nervosos, Kaoruko concorda em falar com ele como um amigo e eles desligam o telefone. Naquele momento, Rentaro sente seu rosto esquentar e se pergunta como Kaoruko reagiu ao que ele pediu. Enquanto do outro lado, Kaoruko está sorrindo de orelha a orelha o tempo todo, sentindo-se envergonhada após a quantidade de charme que Rentaro derramou para ela. Alguns dias depois, Rentaro acorda cedo, sentindo-se ansioso e animado, sabendo que hoje é o dia em que ele vai estudar junto com Kaoruko. Depois ele pega o trem para encontrá-la, onde algumas meninas o observam. Sobre o quão alto ele é. Quando ele olha para fora, vê a mesma paisagem que vê todos os dias. Mas nesse dia parece uma cidade completamente nova para ele. Ele sai, percebendo que está adiantado. Mas, para sua surpresa, Kaoruko já está lá esperando por ele, cumprimentando-o com um sorriso. E ao olhar mais de perto, ele percebe o quão fofa ela realmente é. Depois eles relaxam em um café, aquele que Kaoruko queria visitar há muito tempo, e ela aprecia cada pedaço da comida lá, enquanto Rintaro observa. Ele se lembra de como Kaoruko sempre parece mais feliz quando come, mas quando ele dá uma mordida, ele prova como é delicioso. Então eles começam a sessão de estudos, começando com matemática. Quando Rintaro quer mostrar uma questão do livro para Kaoruko, ela se aproxima bastante e eles percebem o quão próximos estão antes de rapidamente se afastarem. Isso os deixa ambos envergonhados, e apesar dos seus melhores esforços, eles têm dificuldade em estudar. Nesse momento, Kaoruko pergunta a Rintaro por que ele não quer falhar, e ele diz que quer participar do festival esportivo junto com seus amigos. Ela de repente pergunta-lhe se ele ama os seus amigos, e ele fica surpreso com a pergunta. Mas depois de pensar brevemente, ele diz que sim, ele ama. Ela relaciona-se com ele através da sua amizade com Subaru, que apesar do seu exterior frio, Kaoruko garante ser uma boa pessoa. Ela acrescenta que eles são amigos de infância e Subaru apenas teve problemas com meninos no passado. Por isso deixa Kaoruko feliz quando Rintaro não fala mal de Subaru no outro dia.
Depois, antes de irem para suas casas, Kaoruko entrega a Rintaro um caderno especial que ela fez para ele estudar. E enquanto ele está preocupado em estar sobrecarregando-a, ela garante a ele que estão juntos nessa e que ela quer que ele aproveite o festival esportivo com seus amigos, do qual ela está ansiosa para ouvir falar. Então Kaoruko vai para casa, deixando Rintaro motivado para os exames. Mas quando ele está prestes a sair, alguém o segura. E quando ele olha para trás, vê que é Subaru, que quer conversar com ele em particular. Eles se sentam em um café e mesmo sem conversar, Rintaro já se sente desconfortável. Do nada, Subaru pergunta a ele se está namorando Kaoruko, e ele deixa cair seu café quente de surpresa, o que queima sua mão. Subaru dá a ele um lenço para isso e percebe o quanto ela está agindo diferente do que antes. Ela pergunta novamente se ele está namorando Kaoruko, e ele a tranquiliza que não está. Em seguida, ela pergunta o que ele é para Kaoruko, e ele não sabe como responder, pois talvez nem seja amigo de Kaoruko. Vendo sua confusão, ela suspeita que eles só se conheceram recentemente e Rintaro diz a ela que é verdade. Ela se sente aliviada sabendo que eles não são tão próximos e pede a Rintaro para evitar Kaoruko de agora em diante. Ele tenta argumentar com ela que, apesar de ser de Chidori, isso não significa que ele seja um cara estranho e degenerado. Mas Subaru o assegura de que já sabe disso, depois de ver como ele a defendeu, mesmo após ela tê-lo insultado, juntamente com seus amigos. Ela acrescenta que será perigoso para Kaoruko se pessoas de sua escola virem que ela está por perto de um estudante de Chidori, especialmente porque os professores de Kikyu odeiam Chidori e ela tem uma bolsa de estudos lá. De repente, uma criança pequena e tola cai na frente deles, e enquanto Rintaro tenta ajudar, Subaru age mais rápido e ajuda a criança primeiro, entregando-lhe seu brinquedo e recebendo um obrigado. A criança diz a Subaru que a cor do cabelo dela é muito legal, e isso lembra Subaru do passado. Ela diz a Rintaro que costumava ser intimidada por causa da cor do cabelo, mas Kaoruko foi a primeira que a elogiou e a defendeu. A partir de então, ela se tornou a heroína e melhor amiga de Subaru, então Subaru está disposta a fazer qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso signifique que Kaoruko a odeie. Com toda a humildade, Subaru implora a Rintaro para parar de encontrar Kaoruko. Isso lembra a Rintaro como seus amigos e as garotas Kikyo se odeiam. Mas como Kaoruko não o faz, e ela quer conhecê-lo melhor, ele rejeita o pedido de Subaru, deixando-o naquele café se sentindo confuso e como um tolo, sabendo que na frente de Rintaro, Kaoruko foi capaz de sorrir o mais brilhante. No caminho de trem para casa, Rintaro reflete sobre como Subaru é incrível por se importar tanto com alguém, o que o faz se perguntar se ele já se sentiu assim por alguém. Naquele momento, duas meninas entram no trem procurando assentos e Rintaro altruisticamente se levanta para ceder o seu lugar. No entanto, as meninas o chamam, lembrando-o de como ele também cedeu seus lugares na biblioteca para elas, e agradecem por isso. Ele não esperava que elas o agradecessem, especialmente porque ele aparenta ser assustador. Mas isso o faz lembrar de como Kaoruko é da mesma maneira, sempre agradecendo a ele por alguma coisa, e ele pode ver como ela, como pessoa, é capaz de salvar Subaru de um lugar escuro. No dia seguinte na escola, o professor anuncia os resultados do teste e a atmosfera fica tensa. Mas para a surpresa de todos, ele anuncia que tanto Rintaro quanto Shohei passaram no teste, levando a turma a celebrar o sucesso dos maiores idiotas da classe. Rintaro expressa como se sente feliz e toda a turma chora de alegria por ele. Todos eles agradecem a Saku por tê-los ensinado e os meninos agradecem a ele, mas em sua mente Rintaro sente-se grato a Kaoruko. Mas quando está prestes a enviar uma mensagem para ela, lembra-se do que Subaru disse e para. De repente, por comemorar demais, Saku esbarra na mesa de Rintaro, fazendo seus livros caírem. Mas quando Saku olha para baixo, ele vê as notas que Kaoruko deu a Rintaro, vê o nome dela nelas e pergunta a Rintaro o que é. Shohei lê o nome nas notas, que é Kaoruko. E antes que ele diga mais alguma coisa, Rintaro pega a nota dele à força. Todos ouvem Shohei dizendo o nome dela e a reconhecem como a garota da biblioteca, aquela protegida pela garota de cabelos prateados em quem Rintaro coincidentemente tropeçou. Mas agora eles não acham mais que é coincidência. Saku interroga Rintaro sobre isso, perguntando por que ele não disse nada a eles, percebendo silenciosamente por que ele tem agido de forma estranha o tempo todo, até defendendo as garotas de Keikyu em um momento. Saku pergunta mais uma vez porque ele não contou nada aos amigos, e Rintaro friamente diz a Saku que simplesmente não quer falar sobre isso. Saku tenta perguntar mais, mas os professores os interrompem, pensando que estão brigando por algo, e dizem para começarem a aula. Shohei rapidamente afasta Saku, enquanto Rintaro pede desculpas a Yato por ter pegado a nota dele, mas a Yato calmamente o assegura que está tudo bem. De volta para casa, Rintaro percebe que estragou tudo ao misturar as anotações de Kaoruko com seus próprios livros. Mas lembrando de como Kaoruko o ajudou a passar no teste, ele quer agradecê-la. Então, enquanto Kaoruko está no meio de seus estudos, Rintaro lhe envia uma mensagem de texto agradecendo pelo auxílio nas aulas. Ela responde com uma mensagem parabenizando-o por ter passado e desejando-lhe ótimos momentos com seus amigos no festival esportivo. Algo que ele percebe que pode não acontecer depois do que acabou de ocorrer.
No dia seguinte, Shohei e Hayato estão em pânico, vendo Rintaro e Saku tão distantes um do outro, percebendo que o sonho deles de aproveitar juntos o festival de esportes está escapando. Hayato encoraja Shohei a não desistir, então Shohei tenta convidá-los para o treino de beisebol. Mas quando ambos rejeitam seu convite, ele fica deprimido e de coração partido. No entanto, depois da escola, quando Saku está a caminho de casa, Hayato e Shohei o abordam e pedem para ele sair para conversar. Saku diz que não tem nada para conversar, mas os caras desmentem suas mentiras no ato, sabendo que ele quer dizer algo. Saku segue em frente e expressa o quanto está bravo. E os outros esperam que ele esteja zangado porque Rintaro sai com as garotas de Keikyo. Mas para a surpresa deles, Saku expressa que o que o deixa irritado é seu desejo de se aproximar de Rintaro e estar lá por ele. Mas o próprio Rintaro está impedindo isso. No entanto, Shohei tem uma perspectiva diferente e diz que o que torna Rintaro tão legal é como ele faz coisas que fazem as pessoas agradecerem a ele sem perceber, e que eles são os únicos que sabem disso. Em seguida, Hayato aponta para Saku como, ao contrário de antes, Rintaro estava disposto a expressar seus sentimentos desta vez, o que é uma novidade para eles e deixa Hayato feliz. Então, Hayato escolhe acreditar que, quando for o momento certo, o próprio Rintaro virá até eles e lhes dirá como se sente quando estiver pronto. Isso dá um pouco de esperança a Saku, e eles vão comer um pouco de ramen. Enquanto isso, no café, Kyoko percebe como seu filho está com um semblante triste, então pergunta a ele sobre isso e suspeita que ele tenha falhado nos testes novamente. Quando Rintaro informa a Kyoko que ele não reprovou em nenhuma prova, ela fica chocada, pensando que seu filho estava fora de si durante a prova, mas ele assegura que evitou reprovar de forma justa. Nesse momento, Kaoruko aparece no café e Rintaro rapidamente se esconde dela, ouvindo como Kaoruko quer comer alguns bolos. Ela diz a Kyoko como ela tem desejo de algo doce em certos momentos, o que lembra Kyoko de seu filho, mas Rintaro rapidamente manda a mãe ficar quieta para evitar ser pego. Kyoko puxa Rintaro para o lado de Kaoruko para revelá-lo, e diz a seu filho idiota que ele estava se escondendo na frente de um espelho transparente. Kaoruko ficou surpresa ao vê-lo lá, embaraçada por ele ter ouvido sobre seus desejos. Mas Kyoko atua como cupido e manda Rintaro anotar o pedido de Kaoruko enquanto ela limpa a cozinha. Então, enquanto escolhe o que pedir, Kaoruko se lembra de algo e levanta os dois braços, dizendo a Rintaro para dar-lhe high fives por passar no teste e conseguir seu tão aguardado festival de esportes. Mas isso lembra a Rintaro do que aconteceu e ele dá um high five em Kaoruko sem animação, o que faz ela perceber que algo está errado. Mesmo sem saber o que aconteceu, Kaoruko tenta ajudá-lo aconselhando-o a comer mais sempre que estiver se sentindo para baixo. Mas quando ela começa a gaguejar suas palavras, Rintaro começa a rir livremente, vendo o quanto ela está se esforçando por ele. É um alívio para Kaoruko vê-lo rir assim, e quando ela sorri para ele, Rintaro sente as flores do amor florescendo dentro de sua alma. Quando Kaoruko vai embora, ela promete voltar, deixando Rintaro apaixonado, percebendo o quão incrível Kaoruko é por conseguir dissipar suas preocupações. Ele percebe que, desde seu encontro com Subaru, ele rejeitou o que Subaru pediu, não porque ele simplesmente respeitava Kaoruko, mas é por algo mais, uma emoção mais forte dentro de si. Depois de fechar o café, Rintaro encontra sua mãe preparando um banquete para o jantar, e quando ele pergunta a razão, ela diz que é para comemorar a sua aprovação nos exames, o que ela não acreditou no começo. Ela pede para ver suas notas e quando as vê, fica surpresa de alegria. Rintaro diz a ela que ele mal passa, mas Kyoko diz a ele que desde pequeno, Rintaro estava acostumado a desistir facilmente. Mas ao ver que agora ele tem o desejo de lutar para conseguir algo, ela sente a maior alegria por isso. Ela diz a ele o quanto está feliz por ele ter conseguido encontrar uma razão para lutar, mas ressalta que ele ainda está lutando com isso, o que o surpreende, e Kyoko o lembra que o instinto de mãe é forte. Ela acrescenta o quão orgulhosa está ao ver o progresso dele como pessoa, sabendo que, embora ele às vezes pense demais, ele também é uma pessoa que descobre o que realmente importa para ele. E é por isso que Kyoko se sente feliz, pois pode ver como Rintaro também está feliz com o que é importante para ele. Enquanto isso, a caminho de casa, Kaoruko sente seu coração palpitar depois de ver Rintaro rir tão livremente, percebendo o quão fofo ele pode ser, o que ela gosta de ver mais profundamente. Ela olha para as mensagens de Rintaro, esperando que ele envie mais mensagens, mas de repente recebe uma mensagem de Subaru pedindo para se encontrarem. Em outro lugar, em um parque qualquer, Subaru está em seu modo emo, sentada sozinha, lembrando sua amizade com Kaoruko quando a própria Kaoruko aparece. Subaru nota suas roupas e pergunta se ela foi a algum lugar, e Kaoruko admite que sim. Kaoruko então volta sua atenção para o playground, o mesmo onde se encontram, o que traz lembranças. Kaoruko pergunta a Subaru do que ela precisa falar, e em uma mudança de humor com intensidade, Subaru admite a Kaoruko que se encontrou com Rintaro pelas costas dela. Em sua própria cabeça, Subaru sempre viu Kaoruko como uma flor azul florescendo que é uma heroína para ela.
Ela se lembrou de como Kaoruko uma vez caiu no parquinho depois de ficar pendurada de cabeça para baixo, e Subaru estava chorando de preocupação por ela. Mas Kaoruko ainda sorriu e a acalmou. Por muito tempo, Subaru sempre desejou ser tão forte quanto Kaoruko. Mas agora ela percebe que está longe, e conta tudo para Kaoruko, desde como a viu em um café com Rintaro, até como ela disse a Rintaro para ficar longe de Kaoruko. Ela se desculpa profundamente pelo que fez, percebendo que machucou Kaoruko. Mas para sua surpresa, em vez de ficar com raiva, Kaoruko diz a ela como sabe que tem causado dor a ela e pede desculpas a Subaru por fazê-la se preocupar o tempo todo, chamando-a de gentil por se importar tanto. Isso desperta algo dentro de Subaru, perguntando a si mesma por que Kaoruko está até se desculpando com ela, mas o pior é que ela percebe que não passa de escória da terra. Durante dias, após confrontar Rintaro, Subaru estava ansiosa que Kaoruko passasse a odiá-la pelo que fez, mas ao ver o quanto ela estava alegre, Subaru percebe que Rintaro nunca contou a Kaoruko que ela tentou separá-los. No entanto, a culpa começou a corroê-la por dentro. Então ela decidiu contar a verdade a Kaoruko. Mas depois de se confessar, Kaoruko não a odiou nem um pouco, e Subaru se sentiu péssima por até mesmo se sentir aliviada por isso. De repente, ela começa a chorar, percebendo profundamente que apesar de estar crescendo e agindo forte, ela ainda é a mesma velha covarde que chorava muito. Enquanto se sufoca em suas próprias lágrimas, Subaru pede desculpas por causar problemas a Kaoruko. Mas na escuridão, Kaoruko abre os olhos para a luz e calmamente a convida para brincar como nos velhos tempos. Kaoruko começa brincando nos barras como costumava, convidando Subaru para se juntar a ela. Uma vez que ela consegue acalmar Subaru, Kaoruko revela que no dia em que caiu de cara, foi terrivelmente doloroso. Mas ela não chorou porque quando se levantou, viu Subaru chorando por ela e implorando para ela não morrer, dizendo que estava disposta a tomar sua dor, como se fosse Zoro. Isso surpreendeu tanto Kaoruko que ela esqueceu como chorar. Mas foram momentos como esse que fizeram Kaoruko saber que Subaru é uma pessoa gentil. Subaru se recusa a ser chamada assim, e apenas se vê como um fardo para elas. Mas Kaoruko já teve o suficiente, e diz a ela que é doloroso vê-la se menosprezar assim, quando sabe que ela é de fato uma pessoa gentil. Com convicção, Kaoruko diz a ela que sempre observou Subaru de perto, e sempre vê a bondade nela em primeira mão, sempre que está ao seu lado. Enquanto a abraça, Kaoruko implora a Subaru que não negue a Subaru bondosa que ela conhece e estima. Isso faz Subaru chorar, e Kaoruko garante a ela que até o dia em que Subaru seja capaz de aceitar e amar a verdadeira versão bondosa de si mesma, Kaoruko promete que irá lembrá-la e dizer que a ama. Aquelas palavras lembram Subaru de como Kaoruko sempre foi assim. Então ela abraça Kaoruko e pergunta o que ela quer fazer com Rintaro, confiando totalmente que ela fará a coisa certa. Kaoruko diz que ainda quer ver Rintaro, e Subaru ainda consegue ver como ela fica feliz sempre que está com ele. Então ela sussurra e pergunta se Kaoruko gosta dele, e enquanto imagina seu calor, ela admite que não só gosta dele, mas também o ama completamente. Depois de ouvir isso, Subaru informa Kaoruko que quando ela disse a Rintaro para se afastar, Rintaro recusou-se a deixar de encontrar Kaoruko, e isso deixa Kaoruko extremamente feliz ao ouvir. Subaru então abraça seu herói mais apertado e sabendo que Kaoruko a ama por quem ela é, ela acredita que um dia poderá acreditar no que Kaoruko diz sobre ela e ficar ao lado dela orgulhosamente como alguém gentil, como duas flores florescendo com dignidade. Depois eles caminham para casa juntos e Kaoruko fica chocada quando Rintaro lhe envia uma mensagem pedindo o número de contato de Subaru. Por outro lado, Rintaro está muito ansioso, pensando que precisa falar mais com Subaru depois do que aconteceu da última vez. Nesse momento, Kaoruko liga para ele, e quando ele atende, ele primeiro pede desculpas a Kaoruko por não ter respondido sua mensagem. Ele então diz a Kaoruko que ela precisa falar com Subaru, mas sem aviso, Kaoruko ri e entrega o telefone para Subaru, o que o assusta. Eles começam a conversar e Rintaro pede para ela falar sobre algo, mas Subaru pede para ele se encontrar em vez disso. No dia seguinte, Rintaro se encontra com Subaru, ambos ainda em seus uniformes escolares. Mas quando Rintaro menciona isso, Subaru simplesmente ignora e agradece por ele se preocupar com isso. Então, sem hesitar, Rintaro pergunta a Subaru o que ele deve fazer para obter a bênção dela e deixá-lo conhecer Kaoruko. Subaru lembra a ele que ela não é a mãe de Kaoruko, mas Rintaro expressa como ele entende o quanto ela se importa com Kaoruko, e que isso pode incomodar Kaoruko se ele a encontrar, mas ele ainda quer encontrá-la. Então ele pergunta a Subaru novamente o que ele precisa fazer para que ela fique bem com isso. Subaru não responde e lembra a ele como ele já decidiu continuar vendo Kaoruko, mas Rintaro entende completamente por que Subaru fez o que fez, pois ele sabe o quanto Kaoruko significava para ela, então ele precisa da resposta de Subaru. Naquele momento, Subaru percebe que o homem que Kaoruko ama é um grandalhão sentimental, e isso faz com que ela se sinta culpada por ter sido tão horrível com um gigante gentil como ele. Ela começa a rir de como foi cruel com ele e revela que contou a Kaoruko tudo sobre o encontro deles no café, o que o deixa sem jeito, sabendo que ele afirmou que ela não pararia de vê-la.
Subaru então diz a Rentaro que enquanto ele se encontrar com Kaoruko longe da escola, ela pode ficar tranquila sabendo que ninguém sabe sobre o relacionamento deles. De repente, Rentaro é atingido por uma bola de futebol, e o garotinho que eles encontraram no café aparece, e ele os reconhece como as pessoas que o ajudaram. Eles devolvem a bola dele, e o pequeno garoto destaca o quanto os dois são próximos, o que está longe da verdade, mas a criança se recusa a aceitar que eles não são próximos, apontando como estão conversando casualmente como amigos. Depois que a criança sai, Subaru diz a Rentaro que, embora atualmente não sejam amigos, um dia, quando finalmente amar a si mesma, gostaria de ser amiga dele, e isso surpreende Rentaro. Ele a lembra da rivalidade entre suas escolas e pergunta se algo aconteceu com ela após o último encontro. Mas Subaru apenas sorri e diz a Rentaro que é um segredo. Mais tarde naquele dia, Rentaro verifica seu telefone e encontra o grupo de chat com seus amigos tão silencioso quanto um cemitério. Ele de repente se lembra do dia anterior, onde Saku perguntou sobre a nota que Kaoruko deixou, mas ele o dispensou, dizendo que não quer falar sobre isso. Agora no presente, ele se culpa quando de repente recebe uma mensagem de Kaoruko perguntando como foi seu encontro com Subaru. Os dois começam a trocar mensagens, e Rentaro rapidamente esquece tudo sobre seus amigos de infância. Querendo parecer mais cavalheiro, ele pede desculpas a Kaoruko por ter conversado com Subaru sem ela saber, mas ela pede para ele relaxar e diz que está contente que ele tenha se encontrado com sua melhor amiga. No dia seguinte, no quintal da escola, Shohei declara para Ayato e Sako que algo está muito errado com Rentaro. Eles perguntam do que ele está falando, então ele aponta para Rentaro jogando beisebol e errando todas as capturas e rebatidas. Com evidências bastante claras, Shohei revela que, embora Rentaro não se importe muito com a educação, ele é surpreendentemente bom em esportes, então é estranho vê-lo agir de forma tão desajeitada no campo. Seus amigos concordam em uníssono, mas dizem a Shohei que ele pode estar exagerando. Mas o bobo se recusa a deixar o assunto de lado e afirma que o amigo estava se comportando de maneira estranha durante a aula também. Quando ele perguntou se algo o estava incomodando, Rentaro respondeu nervosamente que estava tudo ótimo. Desinteressados, seus amigos concordam em calá-lo, mas Shohei, sendo Shohei, os convence a seguir Rentaro para descobrir o que está incomodando ele. Agora, enquanto o seguem de forma assustadora, Shohei insiste que Saku pare de ser covarde e se desculpe logo com Rentaro. Ayato acrescenta que tanto Rentaro quanto Saku são igualmente teimosos, levando Shohei a concordar. Retomando a perseguição, o trio de idiotas fica extremamente chocado ao ver o amigo assustador encontrar-se com os bandidos da Kikyu Academy. Sentando-se em um café, Rentaro pede desculpas a Subaru e Kaoruko por chamá-los para encontrá-lo, mas Kaoruko prontamente o tranquiliza, dizendo que está muito feliz em vê-lo. Sua empolgação não passa despercebida por Subaru, que acha que sua amiga está muito óbvia sobre sua paixão. Enquanto isso, em outra cabine, Shohei desmaia ao ver Rintaro acumular toda a atenção, enquanto Ayato, desinteressado como sempre, se pergunta o que deveria comer. Saku entra em pânico e tenta silenciar os dois idiotas, mas Shohei continua reclamando em voz alta que não é justo que Rintaro esteja recebendo toda a ação. Suspirando, Saku se pergunta em voz alta por que Subaru, entre todos, sairia com Rintaro quando ela deixou claro seu desagrado pelos meninos de Chidori. De repente, todos ficam atentos quando Subaru pergunta a Rintaro por que ele os chamou para o café. Então, reunindo sua coragem, Rintaro diz que quer contar aos amigos sobre sua nova amizade com eles. Confuso, Subaru pergunta por quê, e ele revela que é porque odeia guardar segredos dos camaradas. Ele então compartilha que por muito tempo não teve conexão com os outros devido à sua aparência, mas tudo mudou quando ele se juntou a Chidori e conheceu sua turma de amigos que nunca saíram do seu lado. Inicialmente, ele achava que todos eles eram esquisitos, mas logo se tornaram seus preciosos amigos que ele simplesmente não podia substituir. E assim, pela primeira vez, ele sentiu que pertencia a algum lugar. Quando Rintaro termina de revelar sua razão, ele agradece a Kaoruko por ajudá-lo no exame, expressando como tirar nota máxima o fez perceber que não queria desistir. É por isso que ele quer trabalhar duro para valorizar suas amizades. No entanto, sabendo das consequências, Rintaro pede desculpas às meninas, sabendo que isso poderia arriscar a reputação delas, mas para seu prazer. Kaoruko sorri e diz que ficaria feliz em conhecer os amigos dele. Subaru também intervém, afirmando que desde que Kaoruko esteja bem com isso, ela também está. Ouvindo as respostas, Rintaro fica extremamente grato, enquanto na cabine ao lado seus amigos ficam em silêncio. Naquela noite, ele acompanha as meninas até a estação, quando Subaru de repente pergunta a Rintaro se ele poderia apresentar seus amigos a elas mais cedo, pois ela gostaria de se desculpar por sua grosseria. Ele responde com um sorriso, garantindo a ela que fará uma apresentação em breve. De repente, um grupo de garotos com aparência de encrenqueiros se dirige a Rintaro. O líder diz casualmente que lamenta o problema causado por seus juniores. No entanto, como ele não os conhece, Rintaro pergunta quem são quando Kaoruko diz para ele olhar para os arbustos, onde ele avista os dois delinquentes que tentaram atacar Kaoruko. Chegando a uma conclusão, eles percebem que os dois covardes devem ter reclamado aos seus superiores sobre o que aconteceu. Então agora eles estão aqui tentando intimidá-los.
No entanto, Rintaro tenta acalmar a situação, então ele diz ao veterano que não quer lutar e tenta se afastar quando encontra mais capangas o cercando. O líder então diz zombeteiramente a Rintaro que não vai deixá-lo sair assim, especialmente quando ele mexeu com seus juniores sem motivo. De repente, Kaoruko fala em defesa de Rintaro, dizendo que ele não é o tipo de pessoa que bateria em alguém sem motivo. No entanto, isso só faz com que os delinquentes os incomodem ainda mais. Rintaro, sendo um grande bobão apaixonado, rapidamente protege as meninas e diz aos caras maus para lidarem com ele sozinho. O líder, é claro, recusa, expressando suas intenções de se divertir com as meninas, quando de repente um de seus rapazes começa a tocar no cabelo de Subaru. Enquanto ela treme de medo, Shohei chega, avisando o cara para não tocar em Subaru. Rintaro fica chocado ao ver seus amigos que o instigam a levar as garotas daqui. Ele obedece, mas antes de sair, jura a eles que logo compartilhará tudo com eles. Assim que eles saem, Saku ignora o veterano e vai direto para os garotos que causaram a confusão. Ele os avisa dizendo que, se continuarem assim, ele vai engravidar as mães deles e dar a elas filhos de quem realmente se orgulhem. Isso irrita o perdedor de cabelo prateado, que revela orgulhosamente que foram eles que machucaram Rintaro. Ouvindo isso, Ayato larga a bolsa e caminha em direção aos delinquentes. Enquanto isso, na estação, Rintaro pede desculpas às garotas que o tranquilizam dizendo que está tudo bem. De repente, ele recebe uma chamada de Ayato que o informa que todos estão bem e estão voltando para casa. De volta ao parque, os caras levantam Ayato já que ele sozinho derrotou todos os caras maus. Ayato aprecia a atenção, mas então avisa ao delinquente para nunca mais desrespeitar Rintaro. No festival esportivo no dia seguinte, os rapazes torcem por Rintaro, que continua errando no jogo. Ele se desculpa, percebendo que não consegue se concentrar até falar com seus amigos. Felizmente para ele, eles chegam, permitindo que ele se desculpe por seu comportamento. Shuhei, sendo um idiota, diz descuidadamente que está apenas feliz por eles terem decidido segui-lo. De repente, ao perceber seu erro, Shohei agarra Ayato e sai correndo, enquanto Saku fica para se desculpar com Rintaro por ter sido mal com ele. Ao ouvir isso, Rintaro tenta se desculpar, mas Saku o interrompe, dizendo que só quer que ele saiba que confia plenamente nele de todo o coração. Depois de resolver tudo com seus amigos, Rintaro faz um home run e garante a vitória para seus amigos. Enquanto todos torcem por ele, Rintaro permite-se sorrir sem vergonha. Obrigado por assistir ao vídeo de resumo de hoje. Se você gostou deste resumo e quer que façamos o próximo, comente abaixo Baseball.